Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite, falando sobre São Bento com o padre Rafael André, da Diocese de Santo Amaro. É um grande devoto de São Bento, trabalha numa paróquia de São Bento e escreveu bons livros relacionados a isso. Inclusive, nós estamos sorteando 3 livros que o padre Rafael escreveu. Estão aí os 3 livros. Eu até me enganei no começo do programa, eu disse que são 2 livros de São Bento, mas na verdade é apenas um de São Bento e o outro tem a ver com oração de libertação, mas não é de São Bento. Eu vou fazer o seguinte, vou mostrar cada um deles aqui, ó. Esse primeiro aqui, bom, esse livro então está sendo sorteado, o Devocionário de São Bento, esse sim, né, de São Bento. Depois temos aqui um outro livro, padre, esse aqui também de orações de libertação, mas não é de São Bento esse. Né, a novena e a história de Nossa Senhora do Desterro, junto a isso uma bênção especial para você fazer na sua casa, aspergir água benta, o sal, dentro da sua casa para purificar, libertar, né, trazer essa bênção de Deus para a sua casa. E esse terceiro livro aqui que também está sendo sorteado, do que se trata esse assunto? O Segredo dos Girassóis, ou o Mistério dos Girassóis, porque em algumas capas veio o Mistério dos Girassóis. Eu falo que ele é o meu primeiro livro, é uma experiência pessoal, que eu falo de uma maneira muito simples, né? Dentro da minha formação da psicologia, eu procuro falar para pessoas que têm problemas com depressão. Porque às vezes a gente lê relatos, um livro fala uma pessoa deprimida, que você tem que ser curado, você tem que mudar de vida, isso, aquilo, outro. Não. O Mistério dos Girassóis, ou o Segredo dos Girassóis, é algo muito prático, né? Dicas que você pode se motivar. Por dizer, é um livro de autoajuda, não gosto muito do título, de autoajuda, mas junto parábolas, Bíblia, conhecimento da psicologia, indicações, pequenas orações que ali relato, testemunhos, que ajudam você a olhar a vida de uma maneira diferente, de um ângulo diferente. Não aceito, às vezes, até entro em discussões onéricas, né? Quando a pessoa chega e diz, a depressão tem uma cura, e esse livro, né? Compre esse livro que você vai ser curado da depressão. Eu não aceito muito esse conceito da cura da depressão, mas eu indico um olhar diferente da própria vida, né? Um olhar diferente na sua própria história, um jeito mais dinâmico de encarar os nossos demônios interiores. O padre Rafael André, além de ser padre, também é psicólogo, né? Então também tem propriedade para tratar desse assunto. Esses 3 livros, lembrando, estão sendo sorteados para quem participar conosco, deixar o seu nome lá por telefone. No final do programa nós vamos sortear os 3, mas lembrando, se você não quiser correr o risco, de repente você não vai ganhar. Não vou ganhar mesmo. Se não quiser correr o risco, você pode adquirir, porque os 3 livros estão disponíveis aqui mesmo, no Dica 21 da Rede Século XXI. Faz o seguinte, liga para cá para os nossos atendentes, o telefone está no seu vídeo, e pergunta como é que você faz para adquirir, tá certo? Então os 3 livros estão disponíveis. Olha só, padre, um monte de gente está participando aqui conosco, a Regina Célia Alexandre, a Maria Helenice Santos, o Wagner Limes, Maria Vitória, também... fugiu aqui o nome da pessoa, mandou um e-mail sem nome. A Maria da Penha, de Bom Jesus, do Itabapoana, no Rio de Janeiro. Benedita Aparecida de Campinas. Zélia Maria de Souza Silva, que gosta muito do programa Madrugada de Bênção com o senhor, ela está dizendo aqui que ela sempre assiste. Ela é de Riachão, Paraíba. Paraíba, né? Maria Vitória Lima, de Barbalha, no Ceará. Também o Wagner Limes, já disse aqui a participação dele. Luiz Antônio Correia Pita, de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Um monte de gente aqui, todo mundo quer saber um pouco mais sobre São Bento. A gente está dizendo bastante coisa, vamos ainda voltar aqui no assunto que eu prometi explicar sobre a oração e a medalha. Mas eu destaquei uma pergunta aqui da nossa telespectadora Luciane Oliveira Arantes. Ela é de Rio Verde, estado de Goiás. Ela queria entender um pouco mais o seguinte. Ela está citando, inclusive, relacionada à Bíblia. Existe uma passagem relacionada à Bíblia. Existe uma passagem na Bíblia que diz que uma pessoa considerada santa ou santo pela Igreja Católica deve ser canonizada? De maneira alguma. Luciane, veja, quando nós falamos de vivência, de canonização, de dogmas, nós estamos falando de magistério, de tradição. É aquele conceito básico da catequese. A fé católica, ela tem um tripé, ou seja, ela tem 3 colunas que sustentam a minha vida católica. Ou seja, o primeiro fundamento é o bíblico. É por isso que eu começava a falar de santo, porque eu sei que tem muitas pessoas que não são católicas, mas que participam no programa.
falar de santidade, você tem que olhar para a Sagrada Escritura, né? Desde o Antigo Testamento, o povo de Israel, o povo santo que Deus escolheu, né? O povo escolhido. E você vê as grandes figuras bíblicas, essas santidades. Quem não é santo não vai entrar no reino dos céus, né? Então, é o convite que Jesus faz à santidade. Mas quando nós estamos falando de algo específico da fé católica, nós entramos nos dois outros pilares da nossa fé, que se chama tradição e magistério. Ou seja, do mesmo modo que São Bento ele teve que organizar uma vivência religiosa, do mesmo modo que São Bento ele teve que organizar a vida monástica no Ocidente, a Igreja, desde o princípio, ela teve que organizar a vivência dos cristãos. Por exemplo, uma pessoa que não é da nossa fé católica, que tem a Sagrada Escritura ali como fonte única de conhecimento ou de fé. Quando nós olhamos, até para ter esses livros em sua mão, é fruto da Igreja Católica, que compilou, que juntou, que disse, olha, esses livros eles são originais, esses livros eles são inspirados por Deus e aqueles não. Então veja, tudo que nós conhecemos de fé, tudo que nós temos, uma coisa que passa despercebido, né? E aí me permita entrar um pouco nesse assunto, coisa que passa despercebido, crer que Jesus Cristo é Filho de Deus, que é Deus, 100% homem, 100% Deus. Quem é evangélico aceita Jesus na sua vida e hoje aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua história. Mas para chegar a isso, a Igreja Católica teve que declarar que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Olha que coisa interessante. Então, quando nós olhamos, né, dessa dimensão de canonização, ou seja, instituir um santo ou traçar um modelo de santidade, aqui nós poderíamos falar dos doutores da Igreja, né, dos santos que deixaram um patrimônio espiritual grandioso para a Igreja. Nós estamos falando de tradição e magistério, ou seja, há um fundamento bíblico, né, e dentro desse fundamento bíblico a Igreja ela vai organizar, inspirada pelo Espírito Santo, organizar o pensamento e vai apontar. Olha, nós temos essa vivência como católico, do mesmo jeito, vamos falar aqui da Virgem Maria, vamos falar aqui da vida dos santos e tantas outras coisas. Mas para deixar como base, né, lembre-se disso, todo aquele que declara que Jesus Cristo é o Senhor, 100% homem, 100% Deus, né? Aquele que veio, desceu até nós, se encarnou, deu a vida por nós, ressuscitou, subiu aos céus, você só professa isso porque a Igreja Católica Apostólica Romana instituiu, defendeu e colocou isso como verdade, como dogma, né? Isso é belíssimo. Bom, e se somente a Escritura fosse suficiente para todo o patrimônio da nossa fé, se Deus assim o quisesse, Ele mesmo teria inspirado os escritores sagrados a que tivessem escrito isso na própria Bíblia. Olha, só a Bíblia basta. Mas isso não é verdade. A Bíblia não está escrito que só ela basta. Além disso, da própria Bíblia, em Timóteo 3, Paulo vai dizer que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade, né? Então, uma coisa está relacionada à outra e esses temas relacionados a isso estão presentes em muitos dos nossos programas Eclésia que a gente fez aqui nos últimos tempos. Vale ressaltar que você pode assistir qualquer um deles no site da Rede Século XXI, rs21.com.br, procurando por programas em programa Eclésia. Está dividido por temas, tá certo? Procura lá que certamente você volta e se aprofunda nesses temas. Voltando a São Bento, vamos entender como é que nasceu a oração de São Bento e como é que depois apareceu a medalha nessa história. Muito bem. Imaginemos, nós estamos no século V, mais ou menos, né? Lá não tinha a Rede Século XXI, lá não tinha os canais católicos, não tinha televisão, não tinha internet. Então, veja, tudo era propagado, aí você entende mais um passo da fé católica. Tudo era transmitido através de símbolos. Lá no início, o primeiro símbolo que tão conhecido, né? A figura do peixe. Então, aonde você via uma figura de um peixe, seja numa catatumba, seja numa casa, todos sabiam que ali era um cristão, todos sabiam que ali morava um cristão. Então, os símbolos eram usados de uma maneira para evangelizar. Era a internet do momento, né? Era a força evangelizadora, era os símbolos. E dentro dos símbolos, ou eles tinham inscrições em latim,
ou ele simplesmente era a figura de um homem levando uma ovelha, o bom pastor, todo mundo sabia que era Jesus Cristo, né? Então, o símbolo, eles eram a Bíblia, eles eram os livros, eles eram a internet, a televisão da época. A partir do momento que a fama de santidade de São Bento se espalha, todos começam a se achegar a São Bento pedindo cópias, né? Pedindo cópias da sua regra. E São Bento, muito pedagógico, você se tiver a curiosidade, procura na internet, ou eu esqueci de trazer, eu tenho uma regra de São Bento, mas é muito pedagógico, né? São Bento ele traça de uma maneira muito pedagógica como viver a vida de santidade. Então as pessoas queriam saber isso, aquilo, outro. Do jeito que nós rezamos o credo que resume toda a fé católica, a medalha de São Bento também é um resumo, um micro resumo da regra de São Bento, daquilo que ele compilou, daquilo que ele fez. E quando as pessoas tinham essa medalha, não que na época de São Bento já tinha medalha, isso veio tempos depois, né? A medalha ele começa a ser escrita depois do século X, que nos mosteiros, nas casas religiosas, na dimensão beneditina, as pessoas começavam a visualizar a medalha de São Bento, que tinha, desde o princípio, um grande poder de exorcismo, afugentar as forças do mal. Lembremos que, se hoje nós já temos uma consciência que o inimigo está solto, né, como diz São Pedro, que ele é um leão, ele ruge como um leão procurando a quem devorar. Imagine isso há 1.500 anos atrás, que tudo era impregnado com a visão religiosa. Então, para eles, em todo lugar o demônio estava. Então, o que eles pudessem fazer para purificar, para exorcizar, para libertar o ambiente, e as pessoas ali colocavam. Então, era muito comum ter nos mosteiros, nas casas, as pessoas portarem essa medalha que estava cunhada, né? Não só a figura de São Bento, mas se você vai ver dentro da medalha, nós vamos falar isso aqui logo mais. Tá lá, já estamos ali. Estamos ali. Vendo Olha ali, padre, que imagem belíssima.